Olá pessoal, é com muita alegria que estou fazendo o primeiro quadro aí da quinta Parapsíquica Evolutiva de 2026, dia 8 de 1 de 2026, do dia 8 de janeiro. E nessa quinta-feira eu vou falar sobre hiperacuidade consciencial parapsíquica. O que seria isso? É aquela facilidade da pessoa aprender coisas além dessa dimensão intrafísica, ou seja, a consciência é parapsíquica por natureza, só que muitas pessoas, devido à forma que elas são criadas, a educação, a mesologia, elas acabam se limitando e acham que são apenas seres humanos psíquicos. E tem pessoas até com dificuldades de entender a psique, né, a alma. E aí ficam apenas nesse processo psíquico. O parapsíquico é que vai além dos 5 sentidos humanos, ou seja, criaram uma ciência para estudar essas parapercepções além da dimensão mundana, que foi criada pelo médico e odontólogo Valdo Vieira. E ele era tão lúcido que muita gente não entendia muito bem como que ele era, não. Ou seja, 95 eu estou sendo até bonzinho, 99,9% das pessoas acham que ele era essas pessoas achavam que ele era Lelé da Cuca, mas nada disso, muito lúcido, porque a média da sociedade é bem baixa, né? Na questão, que nem eu falei, psíquica, imagine parapsíquica. Então, mais de 80% das pessoas têm dificuldades com a psique, com o psíquico. Então, para dominar o parapsíquico, são poucas pessoas, são raríssimas pessoas, mas já existe uma ciência, por isso que eu estou aqui para fazer propaganda dela, propaganda cosmoética dessa ciência que foi criada, e para explicar, algumas pessoas possuem essa característica da hiperacuidade consciencial parapsíquica. E se essa pessoa não parar para estudar, não fazer autopesquisa, ela tende a agir de forma mais primitiva e não aproveitar seus atributos conscienciais parapsíquicos para não só ajudá-la, como ajudar os outros. Então, quem que eu conheci com mais facilidade nessa questão da hiperacuidade consciencial parapsíquica foi o Valdo Vieira. E depois comecei a estudar a Conscienciologia. Inicialmente você esbarra na teoria, tem dificuldade, tem gente com dificuldade com as novas palavras, com os neologismos conscienciológicos, mas depois que você pega o jeito e vai embora, você começa a verificar alguns conceitos que são falados apenas na Conscienciologia, você começa a identificá-los no seu dia a dia, que nem a questão da hiperacuidade consciencial parapsíquica. Exemplo, eu larguei de ingerir bebida alcoólica porque eu tenho essa facilidade de entender o parapsiquismo agindo na minha vida. A hiperacuidade consciencial parapsíquica, na época lá que eu estava no estádio Serra Dourada, e o que aconteceu? Devido ao que os amparadores usaram inteligentemente a ectoplasma do pessoal no estádio, que tem muita gente torcendo e exteriorizando energias ali a respeito do futebol, a emoção do time ali. E aí eu pude ver claramente o que aconteceria comigo. Então eles pegaram a energia do pessoal ali, a ectoplasmia, e me mostraram o que aconteceria se eu não largasse a bebida alcoólica. E de lá pra cá não bebi nem mais champanhe no final do ano. Isso aí já tem mais de 20 anos, mais de 25 anos com certeza. Foi no início dos anos 2000. Então me mostraram ali que eu teria que ir pro AA, que minhas dificuldades seriam maiores e tal. E aí eu comecei a levar a sério essa questão. E na época eu nem sabia que eu tinha tido um parafenômeno ali que me mostrou, abriu na minha tela mental o que aconteceria comigo. E foi muito rápido isso. E aquilo me impactou. E eu não achei que eu estava ficando doido, como muita gente acha, né? O Valdo Vieira também tem fenômenos parapsíquicos, tinha, né? Fenômenos parapsíquicos desde a infância e nunca achou que estava doido, não ficou nervoso com isso. Pelo contrário, ele ficou mais lúcido. E aí até o pai dele colocava ele na cama lá para ele fazer um arco voltaico crânio chakral, ou seja, limpar para ele sair para trabalhar. O pai dele era dentista prático, foi preciso até amputar um pedaço da perna devido a diabetes. Então a mãe uma professora muito inteligente, então o Valdo Vieira fez questão de escolher os pais, então ele já tinha esse efeito aí da hiperacuidade consciencial parapsíquica desde a infância. Aí ele cresceu, ele viu que o pessoal ele queria até inicialmente ser psiquiatra, mas ele viu que o pessoal, ele falava que queria estudar a cabeça, né? Mas ele viu que o pessoal estava muito materialista e a opção dele ganhar dinheiro mais rápido, fazer o pé de meia, era sendo cirurgião plástico. Então ele foi fazer
pós-graduação lá no Japão. Teve um amigo lá, que eu esqueci o nome dele agora, que ele falava muito nas tertúlias, Sakurai, sei lá, enfim, que também era cirurgião plástico. E o que acontecia? No consultório ele disputava clientes com pitangui lá na época no Rio de Janeiro. Então ele conseguiu fazer um pé de meia muito rápido, e ele também ensinava algumas técnicas da Conscienciologia no consultório. E aí as mulheres ficavam tão animadas que levavam até os maridos. Então eram técnicas e são técnicas menos intrusivas para a pessoa ficar mais de bem com a vida, ficar melhor, melhorar a pele, o cabelo, trabalhar as energias, desbloquear os chakras, né, que é a técnica do estado vibracional, que é o principal meio aí da pessoa começar a entender que ela tem corpo energético, trabalhando com os chakras da cabeça aos pés, fazendo essa utilização da técnica do estado vibracional. Você vai destravar seus chakras que estão bloqueados. Aí a pessoa começa a identificar que não é só o corpo físico. Então quem tem essa hiperacuidade consciencial parapsíquica já vem de várias vidas fazendo o parapsiquismo. E aí, se a pessoa se dedicar e estudar a Conscienciologia profundamente, ela vai entender como que funciona esse mecanismo aí da hiperacuidade consciencial parapsíquica. E aí o professor Valdo, ele falava de alguns conceitos que são muito difíceis de ser entendidos. Então ele ia com calma, né? Mesmo com o pessoal da Conscienciologia, e eu não levava muito, não entendia muito bem, eu achava que ele estava exagerando, mas hoje eu entendo que ele falava que muita gente não estava, mesmo acompanhando a tertúlia todo dia, mesmo sendo voluntária oficialmente ali, mas a pessoa ainda era boboca, né? Relacionada à Conscienciologia, ou seja, aquela pessoa só teoricona, né? Não conseguia colocar as teorias na prática. Agora eu tenho percebido isso claramente. O professor Valdo, ele realmente não dava, ou seja, não falava coisa em vão. E aí sem querer idolatrar, porque eu nunca gostei de idolatrar, mas é constatar o que o camarada fala e o que depois acontece. Não é por acaso que ele foi o Nostradamus, né? Então tem gente que não admite essa questão da série X, série de existências, mas o Valdo Vieira foi o Nostradamus. Então ele veio nessa vida para implementar, e implementou uma ciência que estuda a consciência. E aí depende de cada um se aprofundar e entender melhor como que acontece, né, o parapsiquismo no dia a dia, e não utilizar isso apenas ao seu benefício, né, de forma egocêntrica, e como muita gente utiliza ali até para ganhar dinheiro. É para você se autoajudar e ajudar os outros, que todos nós somos seres conscienciais parapsíquicos, mas nem todos, uma pequena parte da humanidade tem essa característica aí da hiperacuidade consciencial parapsíquica, que o Valdo tinha e tem agora, tem usado na dimensão extrafísica. Mas eu vejo muitas pessoas no dia a dia com essa característica e nem se tocam. Então a pessoa acaba não se auto-pesquisando e acaba desperdiçando seus traços fortes, trafores parapsíquicos, e aí é uma lástima. Então fica aí o recado aí para as pessoas se auto-pesquisarem e desenvolverem essa questão inata da hiperacuidade consciencial parapsíquica aqui na dimensão intrafiscalizada, porque o treino é aqui, você melhora como ser humano é aqui. No extrafísico você não tem esse corpo humano físico aqui de bicho que você tem que dominar seus instintos, você muitas vezes tem raiva, tem ressentimento, tem ódio, e a hiperacuidade consciencial parapsíquica vai melhorando nesse quesito. Você vai ficando menos bicho e mais lúcido consciencialmente, ou seja, espiritualmente. A Conscienciologia nada mais é que é o estudo da espiritualidade com cientificidade. Então, se a pessoa parar para entender isso, ela levar a sério isso, ela vai sair dessa vida muito mais lúcida consciencialmente do que entrou. Então fica aí o recado aí para as pessoas ampliarem seus conhecimentos conscienciais parapsíquicos, porque é inato ao ser humano. Não é o escolhido lá que tem aquilo e você é um boboca qualquer. Todo mundo pode desenvolver essa característica aí da hiperacuidade consciencial parapsíquica. Abraço mega fraternal, pessoal, e até a próxima quinta.